Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Para quem não se lembra de mim, eu sou o Sandro, eu sou um dos professores da nossa escola bíblica dominical e vamos aqui dar sequência no nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, do versículo 1 ao 14, e eu já te convido a pegar a sua Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para que a gente possa estudar, afinal de contas, é a escola bíblica dominical. Então, para você acompanhar o estudo, é importante você estar com sua Bíblia na mão, para acompanhar o estudo que nós vamos fazer. Antes de começar, vamos fazer uma oração, vamos orar a Deus para que Deus nos abençoe e nos dirija conforme a sua vontade. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nós estamos aqui, Senhor, reunidos, mesmo que virtualmente, para estudar a sua palavra, Senhor, para conhecer um pouco mais da sua vontade revelada através da tua palavra. Que teu Espírito Santo possa, Senhor, colocar em nossos corações a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos, Senhor, conhecer mais e mais dos mistérios revelados através da tua palavra. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Nós vamos estudar Romanos do capítulo 6, dos versículos 1 ao 14. A minha Bíblia, por exemplo, ela é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, e ela tem como título desse capítulo 6, Livres do Pecado pela Graça. Nem sempre o título tem a ver com o assunto tratado no capítulo que tem como título, mas nesse caso sim, está muito bem representado por esse título, mas eu vou usar o título que o Tim Keller. Tim Keller é o livro que nós estamos usando como material de apoio. A base do nosso estudo é sim a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas a gente tem um material de apoio que é do Tim Keller. Timothy Keller, ele é um famoso e grande teólogo norte-americano. Ele escreveu Romanos 1 a 7 para você. Ele tem uma série de estudos sobre os livros da Bíblia e é muito legal. Ele é muito feliz nos estudos que ele fez e pra gente tem sido de grande aprendizado conhecer um pouco mais da obra do Timothy Keller. E ele dá para este capítulo, para esse recorte da palavra que nós vamos estudar hoje, unidos a Cristo, dos versículos 1 ao 14, como unidos a Cristo. E tem tudo a ver com o título do livro, do capítulo que a gente vai estudar, de acordo com a Bíblia, que é Livres do Pecado pela Graça. Então, unidos a Cristo, livres do pecado pela graça, que não é o título é apenas unidos a Cristo, porque esses textos que esses versículos que nós vamos estudar, falam muito de graça. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala muito bem sobre graça na carta de Paulo aos Romanos. Paulo, claro, né? Ele fala aos Romanos, uma igreja que ele evangelizou, uma igreja que ele plantou, e ele escreve essa carta aos Romanos. Você imagina Roma, irmãos. Roma era a grande potência da época. Então a gente tem que, ao ler a Bíblia, entender o contexto histórico gramatical, ou seja, entender o contexto da sociedade que nós estamos inseridos, ao fazer essa viagem para dentro da Bíblia. Paulo, ele tinha que falar para pessoas que estavam dentro da maior potência mundial da época, de um império extremamente vasto, que é da Europa, África, Ásia, enfim, que abrangia diversos lugares do mundo. Aí você vira para essas pessoas desse império e diz, olha, Deus tem um povo escolhido, e não é os romanos. Então ele passa a explicar para os romanos o conceito de graça, e de que a graça é da abrangência da graça, da soberania de Deus. Então, estes estudos de Romanos são riquíssimos para que a gente possa conhecer um pouco mais acerca da vontade de Deus e como Deus interagiu com a sociedade através da sua palavra, dos seus profetas, dos quais um deles é o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. Ah, irmão, se a carta é para os romanos, então ela não serve para nós. Muito pelo contrário. A gente tem que ter... Por isso que a gente procura conhecer o contexto histórico gramatical, para a gente saber o contexto do qual está inserido e extrair deles os ensinamentos que a palavra de Deus ela traz de revelação da vontade de Deus para esse povo e aquilo que a gente pode trazer como aplicação para a nossa vida, para a nossa aplicação pessoal. Amém? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Vamos iniciar dos versículos 1 e 2.
E nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo já começa com uma pergunta. Que diremos, pois? Versículo 1. Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele faz uma pergunta. Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante, mas o que é graça? Graça é favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, mas Deus me dá. E esse contexto de graça, a gente tem que ter muito claro na nossa mente que a graça ela é unilateral. Ou seja, a gente nada pode contribuir para a graça. E a graça de Deus, ela é a graça salvadora, graça salvífica. Ou seja, uma decisão unilateral e exclusiva de Deus. E que não há nenhuma contribuição nossa para essa salvação. É dom de Deus. Ponto. E na sequência, no versículo 2, Paulo já responde a própria pergunta. Porque a pergunta é, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele fala no 2, de modo nenhum. Exclamação. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou seja, ele responde à pergunta dele. A gente vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como que a gente vai viver nesse pecado? Se nós morremos para esse pecado. Então o apóstolo Paulo, ele, por experiência, né? Porque imagina quantas vezes o apóstolo Paulo falou sobre graça e uma pessoa chegou para ele e falou, ok, se as nossas obras em nada contribuem, então para que a gente faz o bem? Se a gente não contribui em nada para a nossa salvação, então eu posso pecar à vontade que eu já estou salvo. Então o apóstolo Paulo ele responde, de modo algum. Como que a gente vai viver num pecado pelo qual nós morremos? E essa é a consciência que a gente tem que ter. A partir dos versículos de antes, versículo 3, 4 e 5, a gente tem clara a ideia de que eu e você morremos para o pecado. Ou seja, você morreu para o pecado. No versículo 3, o apóstolo Paulo fala, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que ele está querendo dizer? Que o ato do batismo, por exemplo, vamos lembrar o ato do batismo. Na hora do batismo, a gente confirma a nossa profissão de fé, né? Bota aqui o dedo na boca, aqui no nariz. Aí vem o pastor ou o ministro e te sepulta, te ressuscita, como ato simbológico, como confirmação da profissão de fé, do sepultamento em Cristo e da ressurreição em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, essa ressurreição do batismo, e olha só que interessante, né? Jesus, quando ele foi batizado, ele sai da água e desce sobre ele o Espírito Santo. Ou seja, até os 30 anos, o ministério de Jesus foi um ministério... talvez ele exercia dentro da sua casa, talvez ele exercia próximo das pessoas com quem ele convivia, mas a partir desse momento fica evidente, fica claro o ministério pelo qual Jesus Cristo foi chamado a realizar aqui. Novidade de vida até para o Mestre. Imagine para nós. Na realidade, esse é o propósito de Cristo, dar o exemplo. Ele veio para cá, ele morreu, ele ressuscitou. Então essa morte que ele morreu, a gente é sepultado nela. E a gente é ressuscitado, assim como ele ressuscitou. Para que nós andemos em novidade de vida, para que nós fôssemos novas criaturas. Porque, olha no versículo 5, fomos unidos com ele
na semelhança da sua morte, certamente o saberemos também na semelhança da sua ressurreição. E aí entra o título do nosso estudo de hoje, unidos a Cristo. Nesse momento nós fomos unidos a Cristo, no ato da nossa conversão e do nosso batismo. Porque a conversão, ela tem é o caráter espiritual, é o renascimento, é o Espírito Santo habitando em nós. O batismo, ele é a confirmação pública, a novidade de vida. Então o apóstolo Paulo, ele usa toda essa simbologia para expressar a importância de nós morrermos com Cristo, ressuscitarmos com Cristo e vivermos em novidade de vida. Respondendo a sua pergunta do primeiro versículo. Assim como ele respondeu no segundo, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para eles morremos e agora, como diz no versículo 5, somos unidos a ele. Cristo morreu sem pecado. Cristo não pecou. Então nós fomos chamados também para não pecar. Mas aí é que entra o ponto. A gente não peca? Sim, nós pecamos. E a ilustração que o Tim Keller fez, e eu acho muito legal, a ilustração sobre um exército. Uma atuação militar. Por exemplo, um país, ele era governado pelo mal. Uma nação era governada pelo mal. De repente vem um exército do bem, invade aquele país. E nessa invasão, ele livra os seus habitantes daquele governo mau. E esse exército do bem passa a governar sobre essas pessoas. Então ela está sob o governo do bem e se desfaz do governo do mal. Porém, o governo do mal, ele não desiste. Ele continua fazendo guerrilhas dentro do seu território para tentar recuperar esse poder que ele perdeu. Ele não tem mais poder. Ele não é o que rege sobre esta nação. Ele não é o que dita as regras. Mas ele continua lutando como um exército rebelde, tentando recuperar o seu poder. Assim é o nosso interior. Assim é a nossa vida. A carne, ela perdeu o domínio sobre nós, porque o Espírito Santo nos invadiu. Esse exército do bem chamado Espírito Santo destronou o governo da carne. Mas a carne continua guerrilhando dentro das nossas matas, dentro do nosso território, tentando retomar o seu território. E a pergunta que fica, como nós morremos para o pecado? Os próprios versículos 3, 4 e 5 respondem. A gente morre no ato da conversão. A gente morreu na conversão. Só que eu lembro que o Martinho Lutero, ele fala uma frase muito engraçada, né? Ele diz assim, que achou que a sua carne tinha morrido no batismo, mas ele descobriu que a danada sabe nadar. Ou seja, essa é uma guerra não infinita, porque um dia a nossa carne vai morrer, nosso corpo vai morrer. Nesse dia essa luta finda. Mas o Espírito Santo habitando em nós já morremos pro pecado. O pecado, ele já não é esse exército do mal que não tem mais domínio sobre nós. Amém? Vamos em frente. Velha natureza, nova natureza. Os versículos 6 e 7, eles falam bem sobre essa questão da velha e da nova natureza. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Jesus Cristo é justo. Nós não somos justos, mas Jesus é. Como nós fomos sepultados na morte de Cristo, nós fomos justificados. E por que nós somos justos?
Porque nós fomos justificados pela morte de Cristo, não pelo nosso mérito. Lembra lá do começo? A graça é unilateral, nós não podemos contribuir em nada. Mas Deus nos deu, porque nós reconhecemos este grande sacrifício de Jesus para nos livrar da morte eterna. E quando a gente faz esse movimento, a nossa velha natureza morre e nasce uma nova natureza. Aí eu vou ter que puxar a orelha de alguns. Vocês lembram das aulas de 1º e 2º aos Coríntios, em que se fala sobre ressurreição? Então, volta lá se você não viu, estuda as cartas de Paulo aos Coríntios, tá? Lá fala-se sobre ressurreição. E uma boa ilustração está lá, que é a ilustração da morte da semente. Para que a árvore, para que o fruto, para que a novidade da terra nasça, é necessário que a semente morra. Então a semente morreu e nasceu uma árvore. Este corpo, ele vai morrer. Ou seja, foi semeado o evangelho nesse corpo. Este corpo vai morrer para que nasça o corpo eterno, o corpo espiritual. Então essa nova natureza é a ressurreição de Cristo que está sendo falado aqui, no versículo 4. Que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, para que nós alcancemos a ressurreição. Nós não fomos salvos para que a gente tivesse liberdade para fazer o que a gente quisesse da nossa vida. A gente foi salvo para que a gente pudesse andar em novidade de vida. A morte é passado, mas o futuro é certo. É o que diz os versículos seguintes. O versículo 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E é interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele faz uma espécie de um resumo do versículo 5 ao 9. Ele fala, no 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A gente morreu para o pecado, mas a gente vive para Deus. Essa é a novidade de vida. Antes a gente vivia para nós mesmos. Antes a gente vivia para nós mesmos. Agora não, agora nós vivemos para Deus. A morte, ela é um passado. A gente tinha medo da morte, agora não. Como o apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, morto, mas vivo. É o que diz o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós somos mortos vivos. Sabe que é bem interessante essa parte, né? Que as pessoas do mundão dizem que o crente ele não vive. Ele não vive a vida dele. Ele é escravo da religião. E é o contrário, né? Na verdade, quem não vive a vida são eles, que são escravos da sua carne. Nós estamos mortos para o pecado que domina eles. Mas nós vivemos para Deus. Porque nós vivemos para Deus não só aqui nessa terra, nós vivemos para Deus eternamente. A nossa vida com Deus não começa, ela não termina aqui, ela começa aqui. Como diz em João 3, que aquele que não crê já está condenado. A gente passou da condenação para a vida eterna. Morto para o pecado, sim, mas vivos para Deus. É a mesma coisa do escravo, né? O escravo, ele
se ele for liberto, ele vai ter dificuldade de entender como é a vida, se ele sempre foi escravo, né? E essa foi a ilustração que o Tim Keller deu e eu achei bem interessante, porque muitos escravos estadunidenses, eles eram libertos e eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Talvez por uma série de coisas, série de motivos um pouco mais escusos, mas o escravo ele tem essa dificuldade, porque ele sempre foi escravo. Mas de ter que ter regras, de ter que viver uma vida ditada pelas regras. Mas Cristo nos chama para a liberdade. Andar em novidade de vida. Servir por amor. Isso começa aqui e vai eternamente. O versículo 12 fala sobre intolerância e progresso. E isso é muito interessante. Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais suas paixões. Nós demos o exemplo, né, da galera do mundo que fala que a gente não vive, porém eles vivem desse jeito aqui, ó, obedecendo às suas paixões. Se acham livres, mas são escravos do pecado. E a provocação de Paulo aqui é como aquela ilustração dos dois cachorros. Dois cachorros vivem em mim. Um cachorro se chama carne e o outro espírito. Qual você mais alimentar vai ficar mais forte, o outro mais magro. E o que estiver mais forte, ele vai matar o mais magro. A gente tem que ter essa consciência de que nós precisamos alimentar o nosso espírito da palavra de Deus, de oração, de vida devocional. A gente precisa ter uma vida, uma novidade de vida. A gente vivia como escravos do pecado. A gente não pode, a gente morreu para o pecado. Se a gente viver como a gente vivia a nossa vida anteriormente, se a gente não viver em novidade de vida, a gente vai ter dificuldade para viver esta verdade e herdar esta promessa. Então alimente o seu espírito. O versículo 13 diz que a gente foi livre para resistir. Ou seja, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, a nossa vida, ela não pode mais ter essa inclinação para o pecado. A gente não pode oferecer o nosso corpo, os membros do nosso corpo, os nossos bens, tudo aquilo que está sob a nossa responsabilidade, ao pecado e à carne, mas a Deus. Como oferta, e mais para frente o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem isso também com os romanos. Nós fomos livres para resistir ao pecado. A gente agora, quando vier esse exército, essa guerrilha contra este novo governo de Cristo na nossa vida, a gente está equipado para resistir ao pecado. Com as armas do Espírito, com os dons espirituais. Ah, mas eu não tenho, então busque. Vida de leitura da palavra, de alimento da palavra, de oração, de comunhão junto com a congregação, com a igreja local, de interação com as suas lideranças. A gente foi livre para resistir, não para se sujeitar novamente ao pecado. E nós não estamos, finalmente, o último versículo 14, nós não estamos mais debaixo da lei. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. A lei, ela nos ensinou sobre o pecado. Ela evidenciou o pecado para nós. Mas a graça é o favor imerecido. Nós não estamos mais sob o jugo da lei, nós estamos debaixo da graça. Esse favor imerecido de Cristo, essa salvação que chegou até nós, através da sua graça. Como diz Efésios 2:8, né?
Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de fé para que ninguém se glorie. Mas fostes salvos para as boas obras. O Tim Keller, ele fala uma coisa muito legal, a ilustração que ele fala sobre esse ponto. Eu fui comprado com o sangue de Cristo. Eu fui liberto do domínio do pecado. Eu fui salvo por Cristo especificamente para que não pecasse. O sacrifício de Cristo foi grande demais para a gente não viver para Ele. Então, meus irmãos, unidos a Cristo, façamos a vontade de Deus. Porque quando a gente não faz a vontade de Deus, quando a gente vive a vida do jeito que a gente quer, quando a gente acha que estamos fazendo as coisas de modo autônomo, lembre-se, nós estamos unidos a Cristo. No nosso mal, nós estamos levando Cristo junto. E essa não é a vontade de Deus. Mas unidos a Cristo, nós levamos Cristo aonde nós vamos. E através de nós, através do nosso corpo, dos nossos membros, nós podemos ser ferramentas, instrumentos da justiça de Deus. Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo, um grande abraço e até mais.